Vitor Eduardo, sou um aluno do Colégio Estrela da Manhã, terceiro ensino médio. E hoje, como pedido do meu professor de Sociologia como trabalho trimestral, hoje iremos discutir se podemos observar o Brasil como uma nação multicultural. Brasil, um país heterogêneo. O Brasil é um país muito grande, composto por 26 estados e mais o Distrito Federal, onde fica a capital do país. O Brasil não é um país heterogêneo. Nosso país apresenta diferenças ao longo de todo o seu território. Em um país tão extenso e com um alto índice de imigração, fica impossível manter as mesmas características por todo o seu território. Em um espaço que vêm e circulam muitas pessoas diariamente em diferentes lugares do mundo, a cultura acaba por se transformar dia após dia. Esse encontro de diversos estilos de pessoas e grupos faz o Brasil um país de grande diversidade de cultura e raças. A formação da população brasileira. A população brasileira é um resultado de uma grande mistura de outras culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudam a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar-se três nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro: os indígenas, os portugueses e os africanos. Durante vários anos, os costumes de línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e formando a base da nossa cultura. Portugueses, africanos e indígenas. Os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos, porém, quando aqui chegaram, encararam centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis. Os tupis habitavam a costa brasileira, desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil bem antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou por aqui. Além de trazerem a cultura e costumes de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem povos africanos para o Brasil. Eles trouxeram da África pessoas para trabalhar aqui como escravos. Outras características importantes implantadas pelos portugueses foi a língua portuguesa. O idioma que hoje falamos é também uma herança deixada pelos portugueses. Sua implementação demorou um longo período, pois os indígenas que viviam já possuíam seus próprios idiomas. Só por volta de 1750 é que passou a ser usado com mais frequência. Porém, o português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. Essa diferença se deve à influência de outras línguas. As línguas indígenas, por exemplo. Nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi: jacaré, arará, tatu, ipê, jacaranda, pamonha, mandioca e cajuzeiro. São algumas delas. Além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferro, como machados, espadas, facões, armas de fogo e entre outras, que não eram conhecidas pelos nossos índios. Com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características em sua cultura. Para a religião, os negros trouxeram a crença nos espíritos, o candomblé. Na música brasileira são utilizados instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram nossa língua portuguesa, como sotaque, palavras com senzala, moleque, maluquim, quindim. Muitos brasileiros de origem negra também contribuíram para a formação da nossa cultura, no caso do Machado de Assis. O resultado da mistura de raças mulato, mameluco e cafuso
Como resultado da mistura dessas três povos surgiram os mestiços, divididos em mulato, meluco e cafuzo. Mulato, mistura de branco com negro. Mameluco, mistura de índio com branco. Cafuzo, mistura de negro com índio. Com o passar dos anos, com a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a cultura e a crença e a raça brasileira sofreu muitas transformações, e como consequência dessas relações entre índios, brancos e negros, o Brasil é formado pela miscigenação de raças, costumes e crenças. A miscigenação da população brasileira. Essa mistura de povos que forma a população brasileira é denominada miscigenação ou mestiçagem. Porém, esse processo de miscigenação não ocorre de forma equilibrada em todas as partes do Brasil. No norte, por exemplo, havia um maior número de escravos por causa dos engenhos e canaviais, então a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e índios, pois haviam poucos negros na região. Como uma formação tão diversificada, a cultura brasileira é bastante rica e ampla. Somos, na verdade, uma combinação de artes, religiões, culinárias, costumes e de modos de vida e combinações bastante diversificadas. Essa diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece a nossa cultura, traz consigo um grande problema: a discriminação. Parte da população brasileira sofre com um preconceito desencadeado apenas pela cor da pele ou por sua classe social. Como o Brasil é um país formado por muitas culturas, algumas pessoas classificam seus costumes superiores a de outras pessoas. Um outro problema enfrentado por alguns povos brasileiros é a preservação de sua cultura. Um exemplo dessa situação é a luta dos tribos indígenas para conservar o que é ensinado pelos seus antepassados. Para se ter ideia, por volta do ano de 1500 haviam cerca de 5 milhões de índios no Brasil. Hoje esse número é um pouco maior de 550 mil. Muitos são os fatores que fizeram e ainda fazem os tribos indígenas desaparecerem. Doenças, violência e a distribuição da floresta local de moradia dos índios são alguns deles. Muitos índios buscam formas de manter sua cultura e maneiras de viver, preservando sua identidade cultural para ser ensinada às futuras gerações. Século XIX e século XX, a chegada dos povos imigrantes. A partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes, vindos principalmente da Europa. Além dos índios africanos e portugueses que formavam a população brasileira, outros estrangeiros passaram a compor nossa sociedade: alemães, italianos, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, sírios e coreanos. Por exemplo, trouxeram com elas suas culturas para o Brasil. A cultura brasileira, portanto, tem características de outras vindas e diversas partes do mundo. São diferentes povos, formando uma grande nação. As áreas do sul e do sudeste brasileiros são as que recebem imigrantes. No sul chegam alemães e poloneses, e no interior de São Paulo destacou-se como os italianos e japoneses. A culinária africana, por exemplo, está muito presente na cidade de Salvador, na Bahia. A cidade tem uma das maiores populações de origem africana do mundo. As características da cultura africana podem ser vistas na dança, na culinária e na religião. Já a cidade de São Paulo é formada por pessoas de várias origens. Na cidade paulista podemos encontrar um número maior de culturas. Dentre esses diversos povos, dois merecem destaque: os italianos e os japoneses. É em São Paulo que se encontra o maior número de italianos e de seus descendentes, principalmente nos bairros de Brás, de Bexiga e de Moca. A colônia japonesa se concentra principalmente no bairro da Liberdade. A cidade brasileira de Curitiba, no Pará, é considerada a capital nacional da colônia polonesa. Ela tem a maior população de poloneses e seus descendentes do Brasil. Os poloneses estão localizados principalmente em bairros como Pilarzinho, Santa Cândida e Orleans. Já as cidades de Blumenau,
Blumenau, em Santa Catarina, e Gramado, no Rio Grande do Sul, abrigam povos de origem alemã. Isso pode ser percebido em festas típicas que acontecem nas cidades, nas construções ou nas preservações da língua em alguns povoados. As diferentes raças enriquecem nossa cultura. A chegada dos tantos povos ao Brasil trazem inúmeras riquezas culturais, formam o brasileiro na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas e tradições populares. Podemos perceber a presença das culturas, estratégias incorporadas à brasileira. Em um país como o nosso, com uma grande população e um vasto território, a cultura tende a ser rica e ampla. Podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente. Bem, pessoal, esse meu trabalho acaba aqui. Muito obrigado por ter assistido aqui e até a próxima.